boa tarde, boa noite. Rock Night no ar, mais um programa da sua agenda, para a sua agenda. Rock Night está no Instagram também, rn.conversas. Nos sigam por lá para saber todos os podcasts que estão no ar, para saber todos dos nossos convidados maravilhosos, nossos convidados espetaculares, nossos convidados assim, top das galáxias, pica das galáxias que fala. Não é isso mesmo? E encontros também, eventualmente aos domingos. Nós andamos um tanto quanto preguiçosos, então depois que veio essas coisas de Natal, Ano Novo, a gente está se organizando para fazer o próximo encontro de domingo de noite, então sigam lá o RN para saber. É bem possível que a gente tenha logo, em breve. Felipe Guedes da Luz está organizando para a gente. E talvez nesse próximo domingo a gente tenha esse encontro para todo mundo poder falar das aleatoriedades da vida. Hoje a gente está aqui com dois super convidados e já pratas da casa e já donos desse negócio aqui também. Daqui um dia eles vão estar fazendo programa só eles aqui e tomara, espero que sim. Nossa musa inspiradora, doutora em educação, rainha da porra toda, Cris Vieira. Cris, muito obrigado por estar de novo com a gente, trocando ideia aqui no Rock Night. Como é que tu tá? Muito bem, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, ó, só de ser rock já é bom. Só rock já é bom. Só o rock Muito bom. já é bom. Tu é do rock. E também nosso super convidado, doutor em porra nenhuma, Dreyson Queiroz. Mas ele é maravilhoso porque ele sabe de tudo um pouco e de tudo um pouco ele vai nos contar hoje também, porque hoje o tema, eu vou deixar para ele contar para a gente o tema porque foi ele que propôs. Como é que você está, Dr. Dreyson Queiroz? Cara, bem, chego tranquilo. O final de semana foi bacana, aí, várias atividades, né, de relacionamentos à curadoria do conhecimento, gestão do conhecimento, enfim. Chego bem, chego cansado, ser síndico não é fácil, né? Tem que ter paciência, e muita paciência, mas a questão do tema aí, eu acho que é um tema que a gente foi olhando para o ano que morreu, né, o 2020, um ano que precisou bastante entender sobre o tema conhecimento, tema de curadoria de conhecimento, gestão do conhecimento, aonde eu estou absorvendo meu conhecimento, né, e não informação. Então, acho que a provocação aí tá muito em quantas lives, quantos youtubers ou quantas coisas aconteceram que foram só informação e o quanto que a gente transformou isso em conhecimento, né? Então, a provocação é essa. Maravilha, Dreyson, muito obrigado. Então tá aí, turma, o tema de hoje é conhecimento, gestão, curadoria. O quanto aprendemos com tantas lives assistidas? Ou aprendemos alguma coisa ou não aprendemos nada. Mas para fechar essa quadrilha aqui com a gente, o meu parceiro, o meu amigo, o produtor deste programa, mais do que competente, organizado, lindo, mais lindo que o belo, Felipe Guedes da Luz. Como é que tu tá, doutor Felipe? Ale, cara, depois dessa apresentação não preciso dizer mais nada, que eu tô ótimo. Começando uma semana de pouco calor em Porto Alegre, com sensação térmica de 49 graus, se eu não me engano, na sombra. E é isso, cara. Feliz aí de estar com essas feras aí, aprendendo um pouco com eles e podendo compartilhar, trocar um pouquinho de conhecimento com esses gigantes do samba, não do rock. Muito bom. Obrigado, Guedes da Luz. A tônica que nos move, Rock Night, esse grupo de amigos que se reúne todo domingo de noite e mais convidados super especiais que estão sempre com a gente, é a busca pelo conhecimento, é a troca de conhecimento, é a evolução. E a gente está aqui para evoluir mais um pouquinho nesse tema todo, desse conhecimento que é a palavra por si só, é mega abrangente. E aí, por onde a gente começa, doutora Cris e doutor Dreyson? Vocês aprenderam muito em 2020? Olha, eu acho que o Dreyson trouxe ali a ideia da curadoria e eu acho que a gente podia começar por aí, não sei, Dreyson, porque na etimologia da palavra curadoria vem de curar, né?
Curar, e as pessoas acham que é o curar de escolher, e na realidade é o curar de sanar. Né? Então, eu acho muito legal, talvez, a gente começar pela ideia do que curar. O que a gente busca para curar. Então, uma curadoria de conhecimento, se a gente for buscar, assim, né, tentar entender a curadoria, o que de fato, se fosse para juntar a ideia de curadoria com essa etimologia, o que de fato eu acho a gente aprendeu até agora e que coisas vão ser importantes para a gente saber, para a gente aprender. O que esse 2020 talvez tenha nos ensinado de que, de fato, não tem a menor relevância, né? E o que a gente precisa aprender para conseguir viver melhor coletivamente, para coexistir. E aí, no meio disso, vem aquela questão de que aquilo que é importante para mim, por exemplo, não tem a mesma dimensão e não tem o mesmo grau de importância, talvez, para o Cristiano, né? Talvez para a Mariana, talvez. Então, quem faz essa curadoria? O que é importante? E aí eu vou mais além. Eu acho que uma das coisas que é necessária para o século XXI, para a gente entrar definitivamente na era de Aquarius, uma das premissas é a gente pensar numa curadoria coletiva. O que vai ser importante para a gente coletivamente aprender para coexistir? Muito bom. Como diz o professor Fischer, ele, acho que no último ou penúltimo Sarau Elétrico, ele disse que ele já está há 60 e poucos anos na área de aquário. Eu também sou de aquário, então já estou nessa era há 44 anos, tá? Então manjo tudo da era de aquário. Brincadeira à parte. Bora lá então, Drayson. Curadoria de conhecimento, da importância de curadores e da gente fazer a nossa curadoria também sobre o que precisamos aprender. Faz sentido isso que a Cris falou? Total, né? Porque a palavra, a gente tem se perdido bastante nas palavras aí, né? Tem se inventado bastante palavras soltas, né? E a origem delas, às vezes, a gente vai mascarando e vai ganhando uma outra forma, né? E quando a gente fala sobre curadoria de conhecimento, a gente está tentando fazer essa provocação para que, de fato, se gere um conhecimento, né? E não a informação. Quando eu sou um curador de informação, na verdade, eu sou um internauta, né? Eu fico ali navegando, fico ali procurando as informações e posso pegar um trecho de uma informação, somar com outra, e a partir disso eu gero algo que pode ser o famoso fake news ou simplesmente uma informação que ela não é um conhecimento, né? Ela parte do princípio do que eu quero que os outros entendam, que eu quero jogar para uma conversa, para uma discussão, ou simplesmente para ter aqueles textão para lacração, né? Então, quando a gente fala sobre curar, né? Curar o conhecimento, né? Como que eu pego uma informação ou dados, né? E vou lapidando ele para que ele se torne conhecimento e a partir desse conhecimento gere uma sabedoria, uma inteligência ou algo que eu possa aproveitar, né? Então, que eu acredito e tenho visto bastante aí, principalmente nesse tema, é que as pessoas, elas não têm muito um padrão de fazer essa curadoria. Elas saem curtindo as pessoas que são mais cool, ou mais relevantes, ou têm mais curtidas, ou mais seguidores nas redes sociais, e elas acreditam que aquilo lá vai gerar um conhecimento para elas, e na verdade é só informação, né? Porque se tu não coloca isso em prática, ou simplesmente tu traz essa informação e lapida para o teu contexto, para a tua realidade, tu não está fazendo nada de curadoria, né? Tu simplesmente está absorvendo informação e tentando empurrar ela como conhecimento. Na verdade, ela é informação. Eu entendo isso como uma parte do processo de aprender, me corrija se eu estiver errado, né? Então, a informação, ter essa curadoria, e eu acho, então, que isso está muito ligado à forma como eu aprendo. Porque a descoberta das pessoas que trazem um bom conteúdo, trazem um bom texto, a escolha de um livro, a escolha de um filme, a escolha de uma escola para eu estudar,
eu acho que eu ainda estou na esfera das informações, e eu chego lá e aquilo é informação ainda, mas se torna conhecimento quando aquilo faz sentido para mim. É isso mesmo? É engraçado isso, né? Que falou. Sim, é uma forma de aprendizagem, tá? Mas o que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, tá? E até um pouquinho antes até, mas a gente tem visto as polarizações, tá? Vamos pegar o exemplo lá do Trump e do nosso presidente aqui do Jair, tá? É um exemplo bem fácil sobre curadoria do conhecimento e informação. Se eu aprendo aquilo que estão me jogando como informação, e se eu interpreto conforme a minha experiência e meu contexto, isso dá uma margem para mim aprender coisas que talvez sejam radicais àqueles que discordem dessa minha aprendizagem. E aí a gente tem um problema, porque daí a gente tem conhecimentos em extremas fonte, né? E quando a gente traz conhecimento e curar conhecimento, a gente começa a levantar vários pontos, né? Existem várias verdades e várias certezas, né? Quando essas certezas, elas se chocam, aí que gera uma terceira coisa, que é uma curadoria sobre todo esse conhecimento. E aí eu preciso ter uma gestão boa sobre o que é certo e o que é errado. Se eu acreditar que invadir o Capitólio lá é certo, que todo aquele conhecimento gerado é certo, a gente vai estar tendo um problema, porque vai ter outras pessoas que vão achar que aquela geração de informação ali, aquela aprendizagem, aquele conhecimento que teve ali é errado. E aí, como que a gente resolve isso, né? E é esse que é a provocação. O quanto que a gente está aprendendo, ou melhor, a gente está validando as aprendizagens que a gente não quer desaprender. E aí a gente entra naquele processo de reaprendizagem, né? Precisamos reaprender muita coisa, porque a gente está virado em polos, né? A gente discorda e esse conhecimento é meu e esse é teu, a gente discorda e a gente vai entrar em choque. Então, quando eu trago essa provocação e trago principalmente a política, que é o que mais está fervendo, na verdade a política não está gerando conhecimento nenhum. O que ela mais está fazendo é gerar desconhecimento e esse processo de aprender a ser mais radical e não aprender uma aprendizagem aonde eu aceito as diferenças, né? Talvez não seja desaprendimento, mas desaprendimento, olha essa palavra, ou uma aversão a esse tipo de conhecimento, né? Uma aversão é eu querer saber sobre política, porque as informações que eu tenho relacionadas a esse tema são tanto quanto polêmicas, ou enfim. Mas vai lá, Cris. A hora que o Dreyson estava falando aqui, eu estava me lembrando que, assim, ó, na história da educação, mas mais na história da humanidade mesmo, a gente tem agora, fazer um parênteses aqui, tá? Vocês assistiram já o Amarelo, do Emicida? Sim. Ali no Amarelo, mais para o final ali do documentário, ele fala como as coisas na vida e na natureza são cíclicas, né? E que elas acabam acontecendo novamente. Depois de um tempo, elas acabam acontecendo novamente. E isso, a hora que o Dreyson estava falando, eu me lembrei que na história da educação, mas na história da humanidade especificamente, a gente teve um movimento que aconteceu no final lá da era romana, né? Que quando acontecem as invasões bárbaras e o clero, digamos assim, os sacerdotes, o alto clero, a Igreja Católica, objetivamente, assume todo o poder de pensamento da Europa, né? O que acontece? A curadoria deles se torna deles. Enquanto lá os gregos tinham uma total liberdade de pensamento, os romanos tinham também uma liberdade total de conhecimento, mas mais voltado à questão da arte da guerra e da conquista,
Na Idade Média, o que acontece? Quando o clero toma conta do poder, ele decide o que vai ser aprendido e o que vai ser conhecido, né? Tanto é que naquele filme Nome da Rosa lá, do Humberto Eco, que mostra bem, os livros são todos guardados, são de pouquíssimo acesso das pessoas. É eles que decidem, né, o que vai ser, o que as pessoas vão ler, o que as pessoas vão saber, o que as pessoas vão conhecer. E a própria Bíblia, por exemplo, só lá quando chega o Martinho Lutero, é que o Martinho Lutero, na Contra-Reforma, exige que a Bíblia seja traduzida do latim para o italiano e depois para outras línguas. Então, quer dizer, ali já começa uma abertura, vamos dizer assim, de uma curadoria coletiva em que as pessoas conseguem pensar, né? Não, só um pouquinho, eu quero saber sobre isso, eu quero conhecer sobre isso. E não é à toa também que a grande pandemia aconteceu na virada da Idade Média para o Renascimento. Porque quando surgiu a pandemia da peste negra, ninguém, né, quer dizer, ninguém, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento de como lidar com aquilo. Então, acho que isso é uma coisa legal para a gente entender na história do cíclico, né? De como acontece. Eu acho que agora chega um momento na vida da gente em que essa curadoria vai ser importante e o quando a gente não está se deixando levar, muitas vezes, eu acho que mais especificamente em alguns lugares, porque não é no mundo inteiro que isso acontece, né? A gente está dentro de uma grande bolha, os Estados Unidos está dentro de outra grande bolha, né? A América, digamos assim, mas o quanto também a gente não está se deixando dominar por algumas paixões narcísicas, por paixões narcísicas que criam narrativas narcísicas alucinadas completamente, e a gente acaba aderindo, né? A gente acaba aderindo a uma narrativa e a uma proposta, um projeto de conhecimento que, na realidade, é feito a partir de uma curadoria, a curadoria de uma outra pessoa, de um outro sujeito, que é o que o Dreyson falou. As pessoas acabam recebendo coisas pelo WhatsApp e acabam passando e acabam, né, sem pensar. Opa, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é real? Será que isso aqui procede? Por quê? Porque não existe a curadoria. E isso acontecia na Idade Média. Quando um sacerdote dizia assim, leiam isto, a curadoria estava feita. Aquilo ali era dogma de fé. Então, eu acho que isso é uma das coisas, um dos exercícios bacanas da gente fazer, né? Quem é que está, a quem está a delegação do que a gente deve ou não deve. Só que, assim, na Idade Média a gente não tinha internet, né? Para o bom e para o ruim. A internet parece ser uma entidade, e aí dentro da internet a gente tem várias internets. Então a gente tem a internet da Cris, que diz para ela o que ela tem que aprender. Tem a internet do Dreyson, que diz para ele o que ele deve aprender. A do Felipe e assim sucessivamente. São várias internets aí, ou as bolhas, enfim. E aí cada um é autônomo para buscar fazer a sua curadoria ou beber daquelas fontes. Se a gente for pensar em educação infantil, infanto-juvenil, ensino médio, essas curadorias também já vêm prontas, não vêm nos dizendo o que a gente tem que aprender ao longo da nossa vida para a gente se tornar uma pessoa, um cidadão, vamos dizer assim. Nem vou falar do mundo do trabalho, mas talvez alguém apto para o mundo do trabalho. Só que a gente percebe que essas disciplinas, esses conteúdos, esses saberes estão sendo cada vez mais colocados em xeque, porque as pessoas estão se perguntando, será que eu preciso aprender mesmo isso? E a revolução da educação, se é que eu posso falar assim, né, Cris, Dreyson, Felipe, ela passa por uma nova curadoria? Acredito que sim, meu. Acho que eu sou a favor da aprendizagem contínua, né? Ou a autoaprendizagem, né? Quando a pessoa está fazendo a autoaprendizagem, ela aprende de acordo com o que ela acha que precisa. Porém, a gente confunde muito essa autoaprendizagem, porque quando a gente chega no nível de entendimento, que não é a aprendizagem básica, né? De aprender a ler, escrever
e ter as interações da primeira, o ensino fundamental ali, a gente tem quando a gente chega na fase adulta, a gente tem uma curva aí que dá esse problema. E vem muito do processo de andragogia, né? A forma que o adulto aprende, ele não pode achar que é a única forma com que todos têm que aprender, né? Então, quando a gente traz essa questão de aprendizagem, de quem tem o poder de fazer essa curadoria do conhecimento para os mais novos, ou para a educação mesmo, né? Quem desenha a cartilha, ou quem desenha a pedagogia, ou quem aplica ela, de certa forma ele tem um poder, né? E esse poder, que eu acho que é o ponto-chave da discussão. Se eu aprendo no livro de história que a invasão do Brasil é o descobrimento, eu tenho um grande problema aí. Porque eu não estou fazendo a curadoria, eu simplesmente estou impondo algo que eu quero. Quando eu imponho algo que eu quero, eu tenho poder sobre aquela geração ou sobre aquelas pessoas que estão ali aprendendo o que está no livro. E a gente tem uma cultura que valida muito, né? O que está no livro é perpétuo, é o que vale, tipo, tem toda a verdade, porque teve várias pessoas inteligentes que fizeram essa curadoria para o livro estar ali contando essa história. Porém, quando a gente começa a estudar e a ler bastante, a gente começa a ver bastante incoerência em alguns textos, né? E eu gosto de ver bastante, quando a gente pega o texto, a bibliografia. Ah, foi falado isso porque foi tirado desse livro ou desse contexto. E a gente vai ler lá sobre esse contexto e está contando outra coisa. Por exemplo, o próprio processo do Descartes, né? Todo mundo fala do Descartes e aí diz, se penso, logo existo. Né? Só que tiraram de um contexto que tem umas palavrinhas antes. Se eu duvido e penso, logo eu existo. Então, existe um processo da pergunta, né? Onde a gente começa a questionar se o que a gente está recebendo como informação é conhecimento ou ele é simplesmente informação. Então, quando a gente traz essa provocação da curadoria ou da gestão do conhecimento, a gente está se perguntando o que a gente está tornando como conhecimento nossas aprendizagens, porque uma coisa é tu aprender a fazer pão, outra coisa é tu aprender a fazer ciabatta. O processo pode ser parecido? Pode, mas eles não são iguais. Ciabatta é ciabatta, pão é pão. E aí a gente começa a confundir isso, né? Quando a gente traz a pedagogia, no mundo, no mínimo, existe umas 250 e poucas pedagogias. E elas têm um framework por trás, que é ensinar e fazer com que as pessoas se desenvolvam. Porém, se a gente pegar pedagogias, que nem a Cris falou, da Idade Média, eu não queria que as pessoas se desenvolvessem. Simplesmente eu queria treinar essas pessoas para que elas servissem ao propósito do rei ou de alguém, de um governante. Se a gente pegar a educação mais próxima agora, década de 50, 60 e 70, eu queria que essas pessoas fossem para a escola, ou até mesmo de 40, da Segunda Guerra, eu queria que as pessoas fossem para a escola para ter melhores pessoas para a minha fábrica, né? Para produzir mais. E a gente está nesse processo que a gente ainda vive essa lógica de conhecimento de fábrica. Por quê? Olha quantas produções a gente fez aí no ano passado de live. É produção de fábrica. É esteira. Eu produzo, eu tenho que estar sempre produzindo. Isso gera um nível de ansiedade e gera uma curva decrescente de conhecimento absurdo. Porque se eu estou produzindo, não quer dizer que isso seja conhecimento. Mas, pela minha interpretação, eu acho que é conhecimento. E aí a gente entra num problema não só de filosofia, mas um problema prático, que é eu estou me perguntando, de fato, o que eu quero comunicar e o que eu quero conhecer ou o que eu quero simplesmente aprender, né? Então, é um problema meio filosófico, mas ele é um problema que tem uma raiz lá, que é a gente só quer produzir, e isso é conteúdo e informação, né? E aí a gente tem essas distorções do que é conhecimento e o que é informação. Eu leio assim, a curadoria é o quê? E falta o como. E daí os comos também mudam, talvez seja a pedagogia. E
talvez eu discorde um pouquinho de ti, dessa coisa das lives, porque eu acho que a live é uma parte, e talvez a live não seja nem educação, seja entretenimento, por exemplo, e não tirando do entretenimento a sua habilidade ou capacidade de educar também, porque sim, educa. Por exemplo, eu estou assistindo um show, um músico, um artista, é entretenimento, mas estou aprendendo muito ali também. Mas eu percebo que os produtores de lives, vão pegar a live do Instagram, daquele formato de 1 horinha, que foi a avalanche que deu em 2020, não tinha esse propósito único, exclusivo de educar, e sim de talvez descomprimir, desopilar, trocar ideia, abrir a sua janela da sua casa para que o outro pudesse entrar e ouvir o que a gente tem para falar, como é esse momento aqui que a gente está tendo também, que também pode ser um momento de muito aprendizado para alguns, mas também pode ser só um momento de descontração e tudo mais. Então, eu acho que o produzir, o tanto que foi produzido foi bacana, que continue assim. A internet possibilita isso. A internet deu voz às pessoas. E aí tem o velho debate para o bem e para o mal, né? Tanta gente falando aí, falando exatamente o quê. E aí vem de novo a nossa habilidade em fazer boas curadorias. E aí, Cris, eu acho que isso tem tudo a ver com a escola, com aprender a ser um sujeito crítico para poder saber quem serão as minhas fontes, para eu poder, assim como eu escolho um livro, escolher um vídeo, escolher um filme, escolher uma peça de teatro para eu ler, para eu aprender com aquela pessoa ou com aquele conjunto de pessoas que tem relação com aqueles saberes que eu quero adquirir. Por exemplo, eu leio muito vocês, né? Estou com vocês, aprendo com vocês, acho que fiz uma boa curadoria. Curadoria de mim. Curadoria de mim, eu curador de mim. Eu curador de mim. Vamos ligar. Milton, a gente tem uma coisa para te dizer. Milton Nascimento, a gente quer Loborges. Já pensou em Clube da Esquina? Pois é, mas não é isso, Cris. As pessoas têm que Claro aprender a fazer as suas curadorias, não tem? Claro que sim. O que acontece é que, assim, ó, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura escolar que dificulta muito para o sujeito para chegar nesse processo de autonomia, né? E não é tanto pela questão do conteúdo, mas sim pela forma. Por exemplo, no Brasil, a gente teve até mais ou menos nos anos 50, anos 70, nos anos 60 e 70, por exemplo, nos anos 70, no final dos anos 60, aconteceu uma coisa tão sensacional na educação do Brasil, que depois só teve fim com a ditadura militar, que foi um movimento que começou em São Paulo, né, que tem até um documentário na TV Cultura sobre isso, maravilhoso, tá? Se chamava Vocacional. Eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, né? Os gato garoto. Mas eu também, faz pouco tempo que eu tenho conhecimento disso. Se chamava Vocacional. Foi um movimento que começou com um grupo de professores, grupo de gestores de São Paulo. E o vocacional naquela época, eram ideias e eram projetos para tentar dar mais autonomia para o sujeito, porque a gente vinha de uma educação classista, anos 50, lá, que era considerada muito boa, mas que também não surtia, digamos, surtia um efeito determinado para a época, mas com a mudança do mundo começou, por exemplo, técnicas domésticas, né? Essas coisas que no final a gente acabou perdendo, não foi tão ruim a gente perder, mas, por exemplo, aprender uma segunda e uma terceira língua, eu considero que foi ruim a gente perder. Né? Então, não é tipo, joga no lixo tudo, porque nada disso é bom, nada disso presta. Não, eu acho que era muito legal. Mas aprendia latim, aprendia francês. Tem uma coisa que está atrás disso, a pessoa podia escolher o que ela queria aprender. Ela tinha que escolher uma segunda língua. Né? Aonde que isso tem na escola pública? Hoje. Então, e aí esse movimento que começou em São Paulo e só terminou com a ditadura militar, ele trabalhava com as coisas relacionadas à aprendizagem. Com o tempo, aí depois chega a ditadura militar no Brasil e a gente tem um endurecimento, um tensionamento muito grande do tecido escolar,
com tudo que isso tem a ver, formação de professores, gente entrando na tua sala para ver se... Ficou muda, Cris. Opa, desculpa. O DOPS entrando na tua aula para ver se tu está lá seguindo a cartilha para dar aula, né? Bom, é tudo aquilo que a gente sabe e conhece do que foi a época da ditadura militar. E aí as pessoas falam erroneamente que foi um período melhor. Não, não foi um período melhor. Ele foi um período em que foi extremamente atencionado. Então, o professor não tinha opção de dar uma aula, de fazer uma aula, organizar uma aula que fugisse, né, daquele parâmetro de escolarização, né? Que tem a ver lá com a escolástica dos gregos, sem a liberdade que os gregos tinham. Mas, bem, o que acontece depois da ditadura militar, que tem um tensionamento muito forte, um estrangulamento da autonomia do sujeito, com a abertura política, no início dos anos 80, o que acontece? Eu sempre me refiro a isso quando eu falo de alguma coisa que está muito tensionada para um lado, né? Alguma coisa que está muito tensionada para um lado, e aí, de repente, tu solta ela, né? Então, quando ela solta, ela dificilmente ela para num lugar. Ela vai ficar andando de um lado para o outro, um pêndulo, né? De um lado para o outro. E é isso muito que aconteceu aqui na educação do Brasil nos anos 80, com a abertura, graças a Deus, com a abertura, né, a democracia, enfim. Isso foi muito bom? Foi. Isso não tem discussão. Porém, a educação ficou ali servindo a vários senhores, né? Porque nem era para fazer como se fazia na ditadura militar, mas ainda estava se organizando no próprio sujeito daquela época, aqui no Brasil, a questão da autonomia, né? Obviamente que o Paulo Freire já trabalhava com isso desde os clubes de cultura em 64, lá no Nordeste, né? Só que, sempre lembrando, Paulo Freire trabalhava com educação de adultos, alfabetização de adultos. Então, toda a epistemologia dele, para escolarizar, a ideia era não escolarizar, né? Trabalhar numa outra perspectiva epistemológica de construção de conhecimento. Então, a partir dos anos 80, o que a gente tem no Brasil? A gente tem isso aqui, ó, o pêndulo. Isso aqui é legal, isso aqui não. Isso aqui a gente vai aproveitar, isso aqui um pouquinho, esse daqui não e tal. E aí, Cris, para mim, mas isso faz parte do processo da gente tentar criar uma cultura escolarizada, né? Construir outras bases, ok. Mas aí, para mim, aconteceu uma coisa que até hoje, em 2020, a gente não conseguiu se livrar. Que é a ideia que as pessoas têm de que aprender é uma coisa fácil. Isso, para mim, é uma das coisas mais nefastas para o sujeito social. É a gente achar que aprender é fácil. Aprender é dificílimo. Aprender envolve muitas questões biofisiosociais, sociobiofisiológicas, emocionais, psicológicas. Aprender é muito difícil. E isso é uma marra, isso é uma ideia que a gente tem desde aquela época. Qualquer um aprende qualquer coisa, é muito fácil, eu só vou ler. E isso é cultura introjectada dentro das nossas escolas. A gente não precisa fazer várias... eu li uma vez, já deu. Não, não deu. Dependendo do que não vai adiantar tu ler só uma vez. Então, quando a gente está falando em curadoria, né, talvez a gente pudesse avançar para a cuidadoria, e isso é uma coisa que a gente precisa cuidar tremendamente. Quais são as narrativas que a gente fala, quais são as narrativas que a gente organizou sobre aprender. Aprender não é fácil, aprender é difícil. Então, aqui eu só vou ler aqui uma vez. Não, é para aprender a dirigir, mas só um pouquinho, para aí. Só uma pessoa que tem meio neurônio, ela vai, bota aqui... Não. Envolve várias coisas. Então, talvez tu não consiga da primeira vez. Isso não desmerece a tua inteligência. Mas tu, como sujeito de aprendizagem, tem que saber que aprender é difícil. E isso faz parte da cultura escolar, Cris. Aprender é fácil, qualquer um aprende, tarará. Não é bem assim. Sim, qualquer um, todos temos capacidade de aprender. Mas não é assim, né? E isso é uma cultura que a gente precisa mudar nas nossas escolas.
de que aprender é fácil. Aprender é peleia, é labuta. A Ô, gente Cris, precisa se exercitar para fazer essas coisas. e tu não acha que a gente vem de uma questão, daí a forma como é feito hoje nas escolas, de que me dê a resposta certa e pronto? E aí a gente vira, Bem como a sanção, né, Guedes da Luz? Bem como a sanção. Errar é uma coisa ruim, né? Ou então, qual dessas respostas é essa? Enfim, a ideia é de que vai dar trabalho aprender. Não é fácil aprender. Não é uma coisa... Então, olha quantas vezes, quantas horas o Einstein ficava na frente daquele quadro de parede, quantas horas ele ficava... Ah, tá, mas ninguém quer ser o Einstein. Não, eu estou citando ele porque ele era uma pessoa de altas habilidades cognitivas. Então, justamente por nós não sermos portadores de altas habilidades cognitivas, o nosso esforço ainda tem que ser maior. Então, a gente tem que errar e acertar, errar de novo, e saber onde errou, e tentar não sei o quê, e parará, e escrever novamente. Como é que eu vou aprender a escrever? Escrevendo. Não tem mágica. Entendeu? Ah, mas então é fácil. Não, não é. Oi, vem cá, só um pouquinho, deixa eu te dizer uma coisa. Não é fácil. Vai ter peleia. Porque isso não é memorização. A memorização é outra história, que também faz parte do processo de aprendizagem, também é legal. Né? É como a gente usa essas ferramentas. Como a gente usou, por exemplo, as provas, né? Que o Guedes da Luz falou ali, as provas, por exemplo, provas punitivas. A prova não pode ser punitiva, mas ela tem que existir uma forma, alguma ferramenta da gente avaliar, da gente pensar, tentar olhar como é que está sendo a tua aprendizagem. O que tu aprendeu, o que falta aprender, como é que está sendo esse teu processo, né? Então a gente tem umas marras, assim, umas coisas, sabe, que faz parte da cultura do processo de escolarização, mas que a gente tem que começar a mudar. Não tem prova é horrível. Não, gente. A gente transformou numa coisa horrível. Mas fazer uma avaliação do sujeito sobre do que ele aprendeu, mas avaliar já parte de... Tá, então usa qualquer outro nome. Mas como é que eu vou saber se tu sabe fazer isso ou não? Entende? a aplicação na prática, né? É que essa questão que eu quis dizer da prova é muito do que bem que tu falou da memorização, né? Parece que a gente foi aprendendo só a resposta certa e ok, aquela única. E hoje a informação que chega para mim, eu não vou atrás de outra, eu preciso só de uma. Né? Acaba não vou atrás, não tenho mais esse olhar crítico de buscar outras fontes ou outras opiniões, ou não estou aberto a isso. Isso quanto foi impactando ao longo do tempo, né? Tá no silencioso o teu, Cristiano? Eu tenho uma história bem bacana para ilustrar um pouquinho isso que a Cris falou, que eu tenho a experiência do meu filho, evidente, e tenho a minha também, enquanto aluno, eterno aluno, mas a do meu filho está mais recente. Ele fez o ensino fundamental todo em uma escola, e aí quando ele migrou para a escola do ensino médio técnico, a primeira coisa que os professores dessa escola falaram foi o seguinte: esqueçam a forma como vocês aprenderam ou como vocês estudavam na outra escola. Aqui vai ser totalmente diferente. Desde o nível de exigência, desde a quantidade de leituras, desde a forma de apresentação dos trabalhos, desde a avaliação. Então, no primeiro ano do ensino médio, esses professores já alertavam que a forma como eles aprenderam, de maneira geral, nas suas escolas de ensino fundamental, seria diferente naquela escola. E, de fato, foi. Foi tanto quanto mais rigoroso, mas, ao mesmo tempo, fazia muito mais sentido para aquela gurizada que estava ali estudando uma coisa que eles que queriam estudar. Né? Porque quando você vai para uma escola técnica, é parecido quando você vai prestar vestibular, você escolhe o curso que você quer fazer. Então, ele precisou escolher o curso, ele queria muito fazer aquele curso, então, o que ele viria aprender dali para frente estava linkado, associado a um desejo dele de aprender aquelas coisas. Claro que vinha todo o resto do ensino médio, que faz parte do currículo,
não sei se é assim que fala, né, das bases curriculares do ensino médio e tudo mais, mas que faz parte, que está na norma, está na lei, então tem que ser aprendido. Mas, enfim, passou os 4 anos e foi uma experiência muito bacana, e eu percebo que agora ele está muito mais preparado para entrar neste modelo de universidade que a gente tem hoje, no programa de uma universidade, das avaliações, de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, porque ele vivenciou esse processo no ensino médio também. Então, eu achei bem bacana, e a gente está ali experimentando, assim como foi um experimento quando a gente passou por ensino fundamental, médio ou técnico, graduação, mestrado, e todas elas têm a sua pedagogia e têm as suas curadorias, e a gente vai lá e topa participar daquilo, né? Enfim, está aí caminhando e aprendendo, e espero que apto a fazer as suas curadorias daqui para frente também. Cristo falou várias coisas ali, de vários elementos, vários fatores que fazem parte da aprendizagem. E como eles devem estar em sintonia para que, de fato, a aprendizagem ocorra. Então, você falando, eu me lembrei de uma criança com fome, não vai aprender. Uma criança sem as ferramentas, sem um tablet, sem um computador, sem internet, talvez não aprenda. Sem um livro, sem um professor adequado, ou ainda dentro dessa lógica das questões emocionais, que são tão importantes também, tu trabalha essa temática, o quanto eu estou bem em casa com a minha família, o quanto eu tenho uma família, o quanto essa família me dá o suporte para eu poder estar na escola, o quanto eu posso estar na escola, na universidade ou aqui conversando com vocês, e tranquilo para conversar aqui com vocês sem estar me preocupando com outras coisas que estão me abalando. Eu acho que tudo isso impacta e define o quanto a gente consegue aprender ou não, né? E aí eu estou pensando mais em questões da educação infantil, principalmente, e por isso que a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe as crianças de trabalharem, porque elas têm que estar preocupadas com a sua educação, com a sua aprendizagem. Só que o que a gente sabe é que as coisas não são bem assim. Dreyson, vamos inaugurar um capítulo novo aqui, porque quando vocês propuseram o tema da curadoria do conhecimento, veio junto a questão da gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento é uma disciplina nas universidades, principalmente nos cursos de administração e relacionados, né, de como a gente faz a gestão do conhecimento nas empresas. Como é que tu enxerga? Existe gestão do conhecimento de fato nas organizações? Ou também é disciplina para o Felipe Guedes da Luz ministrar nos seus cursos de administração? A disciplina do Guedes é tudo furada, porque ele chama os amigos para ensinar, então ele não ensina nada. Chama todos os amigos, vamos lá. Cara, primeiro vamos lá. Primeiro a gente tem que entender algumas referências, tá? Sobre o que é gestão de conhecimento. Eu uso e gosto bastante do Nonaka e do Takeuchi, e eles explicam um quadro simples aí. As pessoas podem imaginar aí 4 quadradinhos, 4 quadrantes, né? Uma matriz 2x2. Imagine aí que no primeiro, na parte de fora, está muito relacionado com conhecimento tácito e implícito, né? Aonde a socialização, né? Conhecimento compartilhado, ele está num quadrante. No outro quadrante, a gente imagina ali a externalização disso, né? Um conhecimento mais explícito, que é o conhecimento conceitual, né? O que as universidades têm bastante. Depois a gente vai para uma parte do conhecimento sistêmico, né? Como que eu combino aquilo que está dentro de mim, que eu estou socializando, com aquilo que eu estou externalizando e está voltando. Como que eu faço essa combinação? E no outro quadrante é o conhecimento operacional, né? Depois de eu ter feito a socialização, de ter externalizado meu conhecimento, eu vou aprender com outros conhecimentos, eu vou combinar isso e eu vou internalizar. Então, esse ciclo que o Nonaka e o Takeuchi propõe, ele está muito baseado em tácito e explícito, né? E aí, quando volta para internalizar, ele transcende. Ele transcende por quê? Porque eu aprendi algo através de uma socialização, né? Onde eu demonstro, pratico e partilho com outros. Aquilo vai me clarificar se faz sentido ou não, vai me esclarecer, me detalhar mais coisas. A partir disso, eu começo a combinar, relacionar ou integrar com outros conhecimentos
para mim sim aplicar isso na prática e assimilar, né? Então eu transcendo isso. Quando eu trago esse conceito, existe muito dentro das universidades e principalmente esse termo, né, de aprendizagem, as empresas estão aderindo, né, nas universidades internas, nas academias de dentro das empresas, ou simplesmente no cursos e algumas modalidades. Eu acredito que sim, o conhecimento acontece dentro das empresas, às vezes não, claro, dizendo assim, isso aqui agora faz parte de um processo de conhecimento. Não, ele acontece todo dia. Todo dia, quando tu socializa algo, tu externaliza algo, alguém vai te dar um retorno sobre isso, tu vai combinar e a partir disso vocês vão aplicar porque aprenderam juntos, né? E eu acredito muito nesse processo. E acredito também que a gente tenha aí umas perguntas que são importantes para a gente fazer quando a gente fala sobre gestão, né? Como não perder nada, né? Essa é uma pergunta, assim, porque as pessoas ficam muito ansiosas. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo, eu preciso aprender tudo, eu preciso saber tudo, né? E isso é uma pergunta interessante quando a gente fala gestão de conhecimento. Outra pergunta é como se dá a busca do conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Eu não posso fazer um curso de final de semana sobre qualquer coisa, ou, né, 12 horas, 8 horas, 4 horas, e dizer que eu sou mestre ou sou especialista sobre aquilo, né? E sair aplicando esse conhecimento para outras pessoas. Eu preciso me aprofundar mais sobre isso, né? Cuidando também para a gente não entrar na síndrome do impostor, da gente não acreditar naquilo que a gente sabe. Talvez a gente possa expor no nosso nível, mas deixando claro para aqueles que querem aprender que o nosso nível é esse, e eu preciso me aprofundar mais, né? Outra pergunta é como eu me guio nesse caminho, né? De tanta coisa que tem surgido aí, tanta coisa boa. Eu sou a favor da democratização do conhecimento. As pessoas podem aprender e ensinar o que elas querem para aquelas que precisam, né? Sou muito a favor disso. Mas eu gosto também de estar me colocando numa outra pergunta que é qual é o fator que pode influenciar a nossa vida, além dos likes da nossa bolha, da timeline, ou simplesmente daquelas pessoas que batem no nosso ombro e dizem, tu sabe muito. Como que a gente consegue fugir dessas bolhas? Porque da mesma forma que a gente tem um conhecimento que pode ser benéfico, a gente pode ter conhecimentos que podem causar mal para alguém, né? Se a gente for ver a gestão do conhecimento que está relacionado com a extração e com o enriquecimento do urânio, ele jamais foi feito para uma bomba nuclear, ele foi feito para levar energia para aqueles que não precisam, né? Então tem um conhecimento aí que foi gerado por uma coisa que talvez não foi tão benéfica. Então, como que eu monto a minha mandala de uma gestão de conhecimento para que, de fato, eu consiga enxergar tudo isso? Porque, às vezes, a gente vai só jogando tudo para dentro da mochila e a gente nem sabe para que a gente vai usar. Eu gosto de falar que a gente precisa ter nessa mandala aí, ou numa anotação, da gente entender quais são os meus interesses centrais, a utilidade que eles têm, né? Qual é a autoridade que eu tô tendo como referência, né? Qual que é a minha percepção sobre o assunto, para mim poder ter uma sensibilidade de dizer, esse conhecimento aqui é incrível, vou me aprofundar. E esse conhecimento aqui não é tão incrível e simplesmente, cara, é um interesse, é um hobby, né? Por exemplo, o documentário do Emicida, ele traz muito conhecimento, muita aprendizagem ali. Mas não necessariamente todas as pessoas precisam agora estudar a cultura iorubá, né? Eu posso estudar a cultura iorubá por interesse, não que eu vá me aprofundar ou que eu vá dar curso, né? E eu vi bastante pessoas já vi cursos já falando sobre como utilizar melhor os Exus dentro das empresas. Então, tipo, cara, sério. Mentira! E sobre isso eu vou mandar o print no grupo ali depois. E, cara, mas é isso. E aí eu faço a pergunta para mim mesmo. Como eu vou descredibilizar uma pessoa que acredita que ela tenha conhecimento para ensinar isso? Eu tenho que incentivar que essa pessoa ensine, mas também eu tenho que incentivar que essa pessoa se aprofunde muito mais dentro do conhecimento sobre o tema que ela está propondo. Então, a gestão do conhecimento, ela dá possibilidade para uma democratização melhor,
mas ao mesmo tempo ela nos faz uma pergunta que é: preciso aprofundar mais sobre isso. Mesmo tendo esse conhecimento, vai me faltar, porque eu não vou saber de tudo. Então, eu vejo muito isso aí dentro das empresas, sabe? A gente não sabe de tudo e a gente precisa admitir que não sabe de tudo. Mas olha só, tem uma outra coisa, que está terrível hoje. A tia veio assim, a tia estava tão calma, agora a tia virou. Olha só, uma das coisas que a gente precisa cuidar, quando a gente fala em gestão do conhecimento, em autogestão, em tutoria, em curadoria, para mim é uma dos grandes problemas também de narrativa que a gente tem na educação do Brasil, que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente diz para o sujeito que ele tem condição de aprender coisas sozinho. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado tremendo com isso, que é a mesma coisa que aconteceu na década de 90, 2000, que eu não sei de onde surgiu, eu não sei por que alguém um dia resolveu entender que a figura, por exemplo, de alguém com mais experiência, mais sapiência, um professor ou whatever, causaria uma falta de autonomia para esse sujeito, para que ele aprenda e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar tremendamente. Existem papéis diferentes. São papéis diferentes. São lugares diferentes. Ah, mas a gente está igual. Não, a gente não está igual. Porque eu estou aqui, tu está aí. Hoje, tu veio aqui para me escutar. Para a gente produzir conhecimento junto. Então, isto é uma coisa que eu acho que a gente precisa cuidar tremendamente. Porque isso pode dar uma falsa ideia no sujeito de que ele sozinho pode, ele vai uhul. Isso é uma outra coisa. É claro que sim. É claro que ele vai, é claro que uhul. O processo de autonomia é para isso. Só que o processo de autonomia é um processo construído e construível. E o que eu vejo muito hoje, e que me incomoda tremendamente, é o medo que as pessoas têm de assumir determinado lugar. A mim parece, subjetivamente, que é como se elas quisessem delegar uma responsabilidade para uma terceira pessoa. Por exemplo, eu não sou professor, eu sou facilitador. Qual que é a diferença? Porque o professor é o que professa. E daí? What the fuck? É claro que ele é o professor, porque ele foi lá, estudou 400 mil anos, piriri, pororó, tarará, e tu tem 12 anos. É claro. Isso é óbvio. Só que isso não significa que tu não tenha conhecimento nenhum e ele tenha todo o conhecimento da Bíblia. Não. Mas são lugares diferentes. São momentos de lugares diferentes. Então, nem esse, no meu entendimento, nem este do professor, do não sei o quê, o nome que quiser, facilitador, mediador, daqui a pouco vem um outro dor que vou inventar, para tirar, é como se tira. Não, é porque está todo mundo em posição de igualdade. Não, amor, não está, isso não é verdade. Tu já está mentindo para o sujeito. E outra coisa, o cara pode ser sei lá, o cara pode ser o Bill Gates, o cara pode ser o Stephen Hawking. Se ele estiver sentado ali, ele é aluno. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, nem esse lugar precisa ser um lugar em que a pessoa se entenda o dono do universo, o Trump da cocada, né? Nem esse cara precisa achar que porque ele é professor ou ele é o que vai capitanear determinado processo de aprendizagem, ele tem um grau de sapiência superior, que então, com o olhar, ele vai fulminar todos os pequenos cérebros. Nem este aqui tem que achar que ele está em posição de igualdade com esse sujeito, porque ele não está, porque senão ele não estaria ali.
E isso é uma narrativa que a gente tem que cuidar, entende? Porque, por exemplo, assim, Guri, você sabe que eu trabalho em escola há 30 anos. Tem professora com medo de usar o nome professora. Tem professor com medo de usar o nome professor. Ele é professor, sim. Ah, não, porque aqui está todo mundo junto. Não, não está. Mas ele é o quê, então? Não, eu sou um facilitador do conhecimento. Cara, o nome que tu vai dar, facilitador, mediador, guru, tutor, mentor, o nome que tu queira dar, não importa. O que importa é que tu tem uma responsabilidade epistemológica aqui de lugar. De lugar. Este lugar é seu. Ai, mas eles também. É claro que eles também. Então, eu tenho muito cuidado com a narrativa da ideia da gestão do conhecimento, né, da autogestão, né? E por isso eu tenho muito cuidado também quando me fazem perguntas sobre homeschooling, né? Eu tenho muito cuidado para responder. Eu acho que tem muito a ver com isso. Homeschooling é para alguns alunos em situações específicas. Eu acho sensacional, mas não é para todos. Porque tem que ter o que aprender e o como, né? Fundamentais. Como? Quem? E essas pessoas por trás. Cristiano? Também tem um porquê. Por quê? Por que tu acha que a escola não é um lugar para ti? Por que tu não quer socializar? Então, respondidas essas perguntas, ou tentando responder essas perguntas, eu acho o homeschooling uma coisa sensacional. Mas só por modinha e só por não sei o quê, não. Porque também tem uma indústria aí de empresas que produzem material e que estão lá só esperando o Senado dizer ok, façam, para ganhar zilhões de dinheiro com material produzido para homeschooling. Tem um grupo no Senado fortíssimo, num lobby fortíssimo, de grandes multinacionais, grandes empresas, só esperando o ok, vamos embora, né? Então, essas coisas a gente tem que cuidar tremendamente, que tem a ver com essa narrativa. Porque eles vão vir com as caixinhas de sucrilhos dizendo aprenda isso e você vai ficar nutrido o seu dia inteiro, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então a gente tem que ter cuidado, sabe? Por quê? Ai, não, olha só, a pessoa quase se desculpando. Eu já assisti workshops e oficinas que o cara que está lá, que eu fui lá para ouvi-lo, para aprender com ele quase se desculpa de estar ali. Olha só, eu queria dizer que meu nome é Marina, tá? Mas assim, eu não sou melhor que ninguém aqui, eu vim aqui, eu sou facilitadora, quer dizer, eu sou mediadora, quer dizer... Amada, não tem problema, assume o teu lugar. Dê sapiência, dê conhecimento sobre determinado fato, sobre determinada coisa. Não tem problema nenhum. Né? Então, essa questão da gestão do conhecimento é uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar a narrativa. Mas aí, Cris, olha só. E uma outra coisa, Grayson, só para completar. A grande maioria das pessoas não está pronta e não tem condições de autogestionar o seu conhecimento. Ela precisa adquirir essas competências. Quem fala muito tem habilidade de falar, não necessariamente comunica. Exatamente. A tia tá tinhosa hoje. Ótimo, né? Tia tá bem louca. Falou ali, tem 3 palavrinhas que a gente precisa colocar em debate, né? Que é conhecer, né? Informação e comunicação. E aí tu trouxe a palavra certa, assim. Quando a gente fala conhecer, é o ato de conhecer junto, né? Ele traz lá na etimologia da palavra lá, do latim lá, do cognoscere, né? E aí ele traz essa... que vem do ato de saber junto, né? Saber compartilhado. Talvez esse conhecimento de aprender junto, talvez tenha se perdido com o tempo, porque daí, se a gente pegar a etimologia da palavra informação, é informa, dar forma. E a educação hoje, ela faz o quê? Ela faz uma formatura, né? Tu te forma. Então, a gente tem muita informação através da educação. E aí o conhecer junto, talvez seja as interações que aquelas pessoas estão acontecendo. Talvez quando a gente não reconheça o lugar, talvez esse professor ou dessa pessoa que está ali na linha de frente, talvez ela tenha entendido
que aquilo que ela está dando forma talvez não faça mais sentido, mas não desmerecendo aquilo que ela sabe, né? Aquele conhecimento. Por isso que as propostas do conhecer junto, né? O professor ou o mestre ser aquela pessoa que vai conhecer junto com o aluno, né? Ou construir junto com o aluno conhecimento. Porque todo professor ou todo mestre, ele tem o conhecimento porque ele estudou sobre aquilo. Então, o reconhecimento é necessário e justo porque ele estudou sobre aquilo. Não vou discutir com um adolescente de 15 anos que não estudou sobre aquilo. Mas a questão é sobre isso, né? Como que eu utilizo a palavra conhecimento, né? De conhecer, de saber, de juntos, né? Aprender juntos, né? Para que eu tire esse peso de formar o aluno, né? E aí sai naquela questão que o Cris falou. Numa prova, as pessoas estão respondendo a informações e a não é conhecimento. Porque eu posso ser um CDF e responder a prova de matemática de acordo com o que o livro ou que a professora diz que é certo. E aquilo lá é só uma informação. Eu decorei uma informação, joguei na prova, ok. Mas não quer dizer que aquele conhecimento foi adquirido por mim, né? E aí muito se fala, a fórmula de Bhaskara eu não sei para que eu vou usar na vida. E aí é uma questão, tipo, tu aprendeu essa informação, tu não tem esse conhecimento. Mas se a gente for olhar Darwin, outras coisas, biologia, cara, esse conhecimento que essa informação que tu pegou, ela pode se tornar um conhecimento se tu for trabalhar nessa área. Senão ele simplesmente vai ser uma informação que talvez tu não vai usar mais para a vida. Então eu vejo que o reconhecimento do professor, ele precisa ser reconhecido, porque o processo, principalmente o processo pedagógico infantil, ele tem um impacto gigantesco depois nas outras séries ou na vida das pessoas. E aí eu trago, por exemplo, o meu, tipo, cara, o meu jardim da infância teve um impacto absurdo no que eu sou hoje. E esse reconhecimento com os professores, eu acho que se perdeu um pouco, né? E aí a gente fala sobre essa gestão, sobre curar. Eu acho que tem muito mais esse cuidado, dessa curadoria, né? O cuidador com o saber do professor, porque, querendo ou não, olha o quanto ele é generoso, né? Ele está compartilhando aquilo que ele aprendeu. Mesmo que aquela forma que ele aprendeu, a gente discorde, porque foi a forma que ele reconheceu o conhecimento, né? Então, talvez a gente tenha que voltar muito mais atrás para entender aonde que se perdeu esse fato de preciso dar forma e preciso aprender junto, né? Mas tu sabe que é uma coisa tão sintomática, né? Que se tu for fazer uma pesquisa com os professores no Brasil sobre o que eles mais reclamam, né? Eles reclamam sobre falta de respeito com a figura deles. É a coisa que o professor no Brasil mais reclama. Eles não têm respeito por mim. O que é o respeito? O respeito vai vir por onde? Porque assim, não é eu que me autorizo, tá? É sempre o outro que me autoriza alguma coisa. A começar por aí. Né? É o outro, eu sou ótimo. Não, se dependendo da situação, na grande maioria, o outro tem que achar para mim assumir aquele lugar. Né? Porque senão fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Eu sou ótimo. Mas, de repente, ele se acha ótimo sozinho. Né? Aí não vale nada. Então, sempre tem a questão da autorização do outro para o sujeito. E a questão do respeito, se nós estamos falando de um espaço de aprendizagem, eu acho que um dos lugares por onde ele começa é por reconhecer a sapiência daquele sujeito que está ali, que diz que é teu professor. Tu entende? Ele reconhece sapiência, ele reconhece sabedoria, ele reconhece o conhecimento naquele sujeito. Ele respeita aquele sujeito pelo conhecimento que ele tem. Também, ele respeita por outras coisas. Mas isso é um fator importante. Só que assim, nós estávamos falando da escola, tá? Mas eu vejo isso direto em vários lugares. Em empresa. O cara demora mais tempo se explicando quem ele é do que propriamente na atividade. O quem ele é tem muito mais a ver do que ele quase se desculpando que é ele que vai produzir, ele que vai dar o start no processo de aprendizagem. O cara quase pede desculpa e perdão por ele estar ali fazendo aquilo. Mas se ele está naquele lugar, ele tem que se reconhecer como um produtor, como um facilitador, mediador, tutor, whatever. Mas ele primeiro tem que se reconhecer como um sujeito daquele lugar e que a partir daquele lugar de onde ele está, ele vai produzir com os outros sujeitos outras coisas. Né? Porque, de novo, senão daqui a pouco
a gente chega naquele lugar de achar que é fácil aprender. Não, só um pouquinho. Tu quer ver uma outra coisa? Hoje, cuspir na mãe é menos pecado do que tu olhar um cara que diz assim, eu sou um estudioso de... Ah, meu Deus! O estudioso, lá. Mas se o cara estuda isso há 20 anos, qual é o problema dele dizer que ele é um estudioso? Quer dizer, é chinelear com conhecimento. A gente não pode fazer isso. É a única cultura no mundo que faz isso. A gente não pode... O conhecimento tem que ser uma coisa importante, ele tem que ser valorável. Ele tem que ter um valor importante. Sem a gente chegar nos egos, ou não sei o quê. Você está entendendo? Que eu sei, e eu venho de um lugar, né, na academia, em que isso corre solto. Né? O cara se faz valer pelo seu currículo Lattes. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que a gente precisa reconhecer determinadas autoridades do outro que te autoriza a partir de um lugar de fala, a partir de um lugar de conhecimento. Isso não tem problema nenhum. Essa é uma coisa. A outra coisa é quando a gente... que tu estava falando ali, Dreyson, e eu acabei de esquecer, esqueci o que eu ia falar. Me tomei da tia louca, me esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Sim. A outra coisa que tu falou, deixa eu voltar ali, que levei uma chapuletada ali do Cristiano, já voltei agora para o corpo. Tu citou a questão da etimologia da palavra, né? E aí, palavra, veio letra na minha cabeça, e aí eu lembrei da história que o Steve Jobs sempre conta, né? Que quando ele estava na universidade, quando ele entrou na universidade, ele ia para aquelas aulas, ele achava tudo chatíssimo, ele não gostava, e aí no livro dele ele conta, até que ele resolveu lá, nos campi aí do americano, é muito comum colocar... eu faço cursos de não sei o quê, eu faço curso, quem quer fazer um curso comigo? Eu dou aula de não sei o quê, eu ajudo não sei o quê, isso é muito comum nas universidades americanas, né? Aí um dia ele estava de saco cheio da aula que ele estava, e ele sai andar pelo campus assim, e ele encontra um cartazinho que diz assim, quer aprender a fazer lettering? Aí ele foi, ele disse, nossa, lettering, isso deve ser uma coisa, não tem nada a ver com a área dele de conhecimento nem nada, ele fez e amou. Teve muita dificuldade, mas ele amou. Ele gostou tanto de aprender o lettering, né? Que foi a primeira coisa quando ele criou a Apple, que foi a primeira coisa que ele colocou dentro do sistema operacional da Apple. Isso foi uma aprendizagem que ele teve, que corria pelas franjas do que ele aprendeu, mas que foi importante. Ah, mas para que tu vai aprender lettering? Bom, quem sabe um dia tu não usa esse conhecimento, né? Então, acho que a curadoria também passa também por algum... Eu acho que às vezes rola um certo ego, assim, sabe? Um certo lugar de ai, mas eu não vou querer, eu não vou, para que eu vou aprender isso? Amor, tu tem 9 anos. Primeiro lugar, tu tem 9 anos, tá? Senta aqui com a tia que eu vou te dizer uma coisa. Mas tem que dar autonomia para o sujeito. Mas ele tem 9 anos. Mas isso ele está construindo essa autonomia. Então, de repente, naquele momento, ele não sabe para que ele vai. Mas talvez mais tarde. Eu não estou justificando, tá? Conteúdo e tudo, porque eu sei que é uma encrenca nossa aqui. Mas a gente tem que cuidar com as narrativas. Porque a gente acaba construindo modelos de pensamento, e daqui a pouco o guri com 10 anos, ele está dizendo isso. Professora, eu não quero aprender isso aí. Eu nunca vou usar na minha vida amado, tu tem 10 anos. Mas aí a gente entra, o que a gente está falando sobre conhecimento e curadoria, está muito mais conectado com os porquês, né? Quando a gente traz para os comos, está na forma que a gente dá a aula, né? Talvez, e a gente está tendo isso aí dentro das empresas, que é o choque das culturas, né? A gente tem 5 gerações trabalhando junto, provavelmente a gente também vai ter esse choque aí de uma geração 5 vezes antes, dando aula para uma geração muito nova, que é onde o professor está falando e ele está ali na internet, tipo, o professor está dizendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E aí a criança está na internet ali dizendo assim, não, mas espera aí, aqui,
segundo o autor tal, ele está dizendo aqui que o Cabral invadiu e tomou o Brasil por X coisas. E essa discussão, e aí a gente sabe muito bem que crianças e adolescentes, eles gostam de desafiar o professor, e aí eu vejo uma questão interessante que tu falou sobre respeito. Quando a gente tem uma narrativa, que era uma narrativa onde eu sei e vocês estão aqui porque preciso do que eu sei, é perigosa. E eu acho que daí entra os comos. Porque eu me lembro, a minha primeira aula de Waldorf, quando eu estava fazendo a formação, foi de matemática. E a professora lá, ela fez a formação com quem estava lá, como se estivesse dando a primeira aula para criança de 6 anos de matemática. E foi incrível isso, porque ela perguntou para todo mundo qual que é o maior número que existe. E as pessoas, né, os adultos, né, a formação, o conhecimento, nosso conhecimento, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 megatrilhão, 1 mega não sei o quê. E a professora falou 1. É o número 1. Por quê? 1. O 1 pode compor 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, né? Quantos uns tem dentro do olho? Eu tenho uma íris, que tem uma... Então, ela foi dando uma aula de matemática, de componente, de conjunto, né? Dos inteiros. Ela deu uma aula de matemática que foi uma história. Talvez os comos que a gente está... e a gente está questionando aqui várias formas, e não existe o certo e o errado, existe aquilo que a gente tem de conhecimento, e a partir disso a gente ensina ou não. Talvez essas gerações novas elas tenham perdido o respeito, porque muito dessa falta de respeito está vindo da internet. Professora, olha só, minha professora não sabe de nada, ela é burra. E criança é má. Às vezes ela usa isso, minha professora é burra, minha professora é uma velha que não sabe de nada, sabe? Tipo, olha aqui, ela está falando uma coisa... Não que não exista. Exatamente. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que se falar em curadoria de conhecimento ou gestão é a confiança, respeito e a gratidão, né? A gente está esquecendo de princípios básicos, que é gratidão por aquela pessoa estar prestando o tempo dela em me ensinar algo que talvez eu não sei, mesmo se eu não... tipo, a professora está falando um negócio, eu não vou usar. Não, eu tenho que ser grato por aquela pessoa tá se dispondo o tempo dela a me ensinar. Confiança, eu tenho que confiar. E a gente fala bastante, Felipe, tem que confiar no processo. Realmente, a educação, eu tenho que confiar no processo. Se as pessoas que desenharam isso, elas desenharam isso, é porque tem um motivo por trás. Eu preciso descobrir qual é esse motivo. Talvez eu não discorde, mas talvez faça sentido para muita gente esse processo. E a outra é o respeito. Eu preciso respeitar que a outra pessoa tem uma opinião diferente da minha, que a internet fale uma coisa e o livro fale outra, ou que o meu professor fale outra, né? Ou simplesmente o meu gestor talvez ele tenha experiência que não esteja em nenhum livro, nenhuma internet, ele esteja de vivência, de chão de fábrica, está na linha de frente ali, talvez ele tenha adquirido essa experiência que não esteja em nenhum lugar, e que talvez um consultor que talvez nunca tenha pisado no chão de fábrica e tenha lido em algum material ou tenha aprendido na universidade, diz, não, esse jeito não está nos livros, esse jeito não é assim, esse jeito é esse. E aí o cara que está lá na prática, no dia a dia, que não tem esse conhecimento registrado em lugar nenhum, possa chegar e dizer para ele, cara, mas na prática funciona assim. Esse teu jeito nunca foi na prática, ele é um jeito filosófico que está no livro. Então, eu vejo que esses 3 pontos precisam ser mais falados, né? Que é a gratidão, que é o respeito e a confiança. Eu acho que aí a gente começa a mudar o nível de educação e o nível de gestão de conhecimento. Né? A frase do Alvin Toffler cada vez mais faz sentido. Aprender, desaprender e reaprender. Desaprender tanta coisa sobre como a gente faz errado, ou faz diferente, ou que não se adequa mais às novas formas que essas novas gerações aprendem ou gostariam de aprender, as formas como nós, adultos, e das nossas gerações também gostaríamos de aprender. Então, o reaprender eu acho que é fundamental nesses tempos. Acho que sempre foi fundamental, mas agora ele está cada vez mais em evidência, porque a quantidade de informação que nós temos, e a gente começou esse bate-papo falando de informação e de como transformar ele em conhecimento, está muito em evidência, tem em muita abundância, é abundante, o conhecimento, a informação é abundante.
E aí, para finalizar esse papo riquíssimo, Cris Vieira, Dreyson, Guedes da Luz, eu queria perguntar para vocês, o que eu quero aprender daqui para frente? Ou o que vocês querem ensinar daqui para frente? Vai lá, Guedes. Liga o som e manda bala. O que tu quer aprender? O que tu quer aprender a partir de agora? Primeiro é aprender a armazenar toda essa discussão que foi a de hoje. Google Drive, cara. Google Drive, tu não conhece? Brincadeira, desculpa. Não, a conversa foi tão com tanta história, tanta profundidade, que foi difícil assimilar tanta coisa assim. Foi riquíssima. E o que eu quero aprender mais? Cara, me inserir mais nesse universo de como impactar as pessoas através da tecnologia, com isso que a gente vem fazendo, principalmente nessa geração de conteúdo e conhecimento que a gente vem fazendo com o próprio Rock Night. Na brincadeira ali que a gente faz, olha, hoje eu mandei ali para vocês que já estamos invadindo a Europa, tem alguém nos ouvindo na Alemanha e em outros lugares, e aí como que a gente faz, né? Isso dá um incentivo de continuar fazendo o que a gente está fazendo e como que a gente vai fazendo essas coisas acontecer mais vezes, né? Então, agradecer aí também já de antemão essas duas feras aí por esse debate tão rico aí, essa troca de conhecimento tão forte que foi. Isso. Guris, sempre um prazer estar aqui com vocês, e uma coisa que eu quero aprender é qual é a melhor forma de comunicar para as pessoas, já que eu acho que eu faço isso, né? Eu comunico muitas coisas, e uma das coisas que eu quero aprender é comunicar cada vez melhor para as pessoas, que o século XXI é o século do e, não é mais o século do ou isso ou aquilo, é e isso, e mais isso, e isso, e isso, e isso. Muito obrigada. Dia 18, fazer um jabá, dia 18, eu vou fazer uma live pelo meu YouTube, que é aprendizagem e equilíbrio emocional e... esqueci como é o nome? Aprendizagem e equilíbrio emocional e... Esqueci como é que é o nome do negócio. Peraí que a gente acha que... Vai lá. Instagram. E produção de sentido. E aprendizagem, e equilíbrio emocional, e produção de sentido, é tudo para ontem. Dia 18, 17 horas. Muito obrigada novamente. Tá, deixa eu usar o que o Cristiano e o que eu aprendi também com vocês hoje, né? Que a questão da obrigada. Gratidão por estar com vocês aqui, Real Oficial, novamente. Só um detalhe, né, turma? Procure lá no canal da Cris Vieira no YouTube. É 18 de janeiro de 2021, para quem está nos ouvindo no futuro. Isso aí vai estar gravado lá para a gente poder acessar até o infinito. Dreyson, querido, contigo. Tem tanta coisa legal para aprender, né? Esse ano de 21 aí, eu terminei o ano aprendendo sobre rodas e arquétipos femininos, né? Aprendendo mais o meu lado feminino, então estou explorando bastante isso para me entender e deixar de ser um pouco menos machista, né? A gente tem que dizer um pouco menos porque a gente está tão estrutural e tão entranhado que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Não adianta ser tão radical, porque senão a gente acaba perdendo toda essa jornada para aprender. Então, tenho aprendido sobre isso e tenho lido bastante sobre a cultura iorubás. Então, eu quero entender muito das minhas raízes também, de estar conectado com isso. Para mim, essa forma de aprendizado eu acho que 2020 mostrou que a gente precisa olhar para as raízes, e as raízes estão conectadas às mães, às avós, né, às bisavós, que foram pessoas que querendo ou não, são pessoas que tinham conhecimento na época e transferiam isso né, tão próximo para as crianças, porque os maridos, né, os homens tinham a cultura do provedor e saíam para buscar sustento, né, mas quem criava e passava o conhecimento eram as avós, as bisavós e as mães. Então, eu estou buscando isso, estou buscando a origem, né, dos povos originários e
matriz africanas, que a gente, como brasileiro, a gente tem isso dentro do nosso sangue, a gente precisa reconhecer isso, estudar isso para a gente começar a quebrar essa estrutura. Quero agradecer a Cris aí ter aceitado o desafio, agradecer o Cris e o Felipe aí de estar fazendo esse projeto do Rock Night, que é bem bacana. Convidar a galera também a ouvir os outros aí e também estar olhando lá o Conta pro Queiroz toda sexta-feira, que a gente tem feito as lives no Instagram, apesar de eu ser o cara que mais levanta contra a live do Instagram. Eu acho que se a gente não, mas é verdade, eu sou meu autocrítico, né? Então, cada vez que a gente faz as lives no Instagram, a gente tem que ter consciência do que a gente quer, dos porquês, né? E o Conta pro Queiroz, a ideia é inspirar o pessoal a não fazer live, mas sim colocar suas ideias, seus sentimentos, né, suas emoções e seus sonhos para a rua. Então, essa é a ideia, não tenho intenção de transmitir e dizer que nada que acontece lá é verdade. A ideia é que a gente inspire as pessoas agora ou depois, e essa é a intenção. Então, agradecer aí e bora para os próximos aí. Graças a todos, graças a você que está nos ouvindo em casa, no seu trabalho, indo de um lado para o outro dentro do seu carro. Rock Night, conversas aleatórias, perfil no Instagram rn.conversas. Nos sigam por lá, apesar da gente também estar super perdido. Um beijo grande para todos e todas. Roda a vinheta, Guedes da Luz.